Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papa. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da competência, né? E eu queria começar dizendo, né, que algumas vezes, né, as competências, elas também podem ser chamadas de inteligência, né? E eu e você, né, a gente tem pelo menos 13 tipos de competências, né, ou inteligências no caso. Você tem a questão da inteligência comunicativa, né, que é justamente a inteligência em a pessoa se comunicar, né, de modo eficaz e eficiente, né? E aqui, né, eu diria que há dois itens de destaque, né? A adequação da fala, né, ao público e o domínio da língua, né? E você tem como alguns exemplos, né, de profissões que você desenvolve nessa inteligência, essa competência, seria jornalista, escritor, apresentador e palestrante, né? São apenas alguns exemplos dessa. Você também tem a questão da inteligência contextual, né? Que é basicamente a competência em adaptar-se, né, a um contexto, né? E há um item de destaque que são basicamente as negociações, né, em favor de todos, né? E algumas profissões podem se incluir, né, diplomata, político, empresário, né? Você tem também a questão da inteligência corporal, né? E essa competência é você tem um talento, né, para usar o corpo físico, né, de uma forma específica, né? E aqui eu diria que tem três itens de destaque, né? A questão do treinamento, a questão da boa forma física e também, né, a questão da alimentação adequada, né? Algumas profissões que pessoas assim que têm essas competências têm, né? Por exemplo, professor de educação física, por exemplo, professor de yoga, por exemplo, fisioterapeuta, nutricionista e também os diversos esportistas, né? Jogador de futebol, de tênis. Você tem também a questão da inteligência emocional, né? Que seria justamente a competência, né, em a pessoa lidar com as próprias emoções. E eu diria, né, que há dois itens de destaque nessa inteligência, que seria justamente a empatia, né, e também, né, o olhar a partir de pontos de vista diferentes, né? Algumas profissões incluem aí o cargo de chefia e também, né, atores, né? Você tem no caso a competência, né, de pesquisador, né? E essa competência, né, ela permite que uma pessoa, né, expanda a compreensão a respeito de algum assunto, né, através da aplicação, né, dessas inteligências múltiplas. E como o carro-chefe, né, desse item seria justamente a profissão, né, de cientista nas diversas áreas, né, do conhecimento humano. Você tem também a questão da inteligência geográfica, né, que é basicamente a competência, né, que permite que a consciência, né, a pessoa, ela se localize facilmente perante os espaços, né? E algumas profissões podem ser basicamente transportadores, né? De motoristas, carteiros a entregadores, né? E eu acredito que, né, que em alguns sentidos, muito em breve, várias dessas profissões elas estão tendendo, né, a desaparecer com o uso da inteligência artificial, né? E você também tem questão, né, a inteligência crítica, né? Que crítica significa, né, que permitir a consciência se safar de ou resolver, né, situações críticas que exigem uma solução muito rápida, né? E normalmente são profissões, né, em que há alguma periculosidade e como, por exemplo, construção, operações de equipamentos e também, né, profissões como um médico, né, em um pronto-socorro que exige, né, uma inteligência, né, de resolver coisas, situações críticas, né? Você tem também a questão da inteligência estratégica, né? E essa competência, né, ela permite a pessoa traçar, avaliar e reavaliar estratégias, né, com uma finalidade específica, né? Então você tem várias profissões, né, que o carro-chefe basicamente são economistas e administradores, né? Você tem também a questão, né, da inteligência lógica, né, que é justamente a competência, né, que permite a pessoa evoluir a questão do pensamento racional, né? E através, né, de regras específicas, né, da própria lógica. Algumas profissões, filósofos ou matemáticos, né? Você tem também, né, a questão da inteligência imagística, né, que é basicamente a competência que permite, né, as pessoas a criarem mentalmente, né, músicas, histórias, esculturas, pinturas e outras manifestações artísticas, né, em geral, né?
E como profissões você tem, por exemplo, autor, né, literário, você tem compositores, você tem escultores e também pintores, né? Uma outra inteligência seria justamente a inteligência parapsíquica, né? Que seria justamente a competência, né, em permitir, né, o intercâmbio mediúnico, né, a mediunidade da pessoa. E isso ajuda, né, na promoção de diversos fenômenos parapsíquicos, né? E sobretudo a quem, né, se dedica a pesquisar, né, essa realidade, né? E as profissões, né, todas as profissões, elas se beneficiam dessa inteligência parapsíquica. Até mesmo no caso de policiais, você vê, já existe registro, né, de alguns policiais, né, praticarem a visão remota, né, antes da invasão do local por parte local de criminosos, né. E, mas essa inteligência, né, essa inteligência parapsíquica, ela é especialmente interessante para médicos e psicólogos, né. Você tem também a questão da inteligência intrapsíquica, né, que seria justamente a competência, né, que possibilita a pessoa, né, recursos o suficiente para que ela se conheça melhor, né. E como exemplo, né, seria a capacidade, né, de se observar e observar os outros, né, sem o filtro da censura, né. E como profissões, eu diria que há duas de destaque, que são psicólogos e até sociólogos, né. E por último, você tem a questão da inteligência evolutiva, né. Essa competência, ela possibilita que a pessoa consiga agir de forma, né, a maximizar a evolução de todas as pessoas, né. E você tem, né, como exemplo, atuar em principais pontos críticos, né, da existência. Basicamente, vendo a questão do essencial, né, aquilo que é mais crítico, né. E como profissão, né, todas podem se beneficiar desse tipo de competência, mas em especial a questão da inteligência, né, através do voluntariado, né. Então, é preciso, né, que a gente faça uma reflexão, né, a partir da gente mesmo, dessas 13 e acima, né, qual que é a competência que você mais busca, né? Qual é aquela que você mais deseja, né? Qual a que você acha mais, né, que você precisa desenvolver, né, no momento presente, né? Qual que será o próximo passo, né? E também é possível fazer uma outra reflexão, né? Será que você está atento, né, para as razões que motivam e o motivaram, né, a desenvolver uma dada competência, né? E também, né, uma reflexão mais ampla, né? Qual o sentido, né, que você quer dar para a sua vida, né? Qual será a próxima competência para você buscar se desenvolver, né? Então, era isso que eu tinha para dizer para hoje, pessoal. Eu gostaria, né, de finalizar com a nossa clássica recomendação na arte, mas ainda não vi nenhum filme interessante nesse sentido. Se você conhecer algum, diz aí embaixo. Se você quiser curtir, ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe com a gente esse vídeo. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.